Fala aí, pessoal. Você vê como que você procede para acabar de vez com essa dúvida de qual método você vai usar, tá? A ideia vai ser a seguinte, né? Quando você decidir, primeiro você tem que decidir em relação a qual variável você quer integrar, tá certo? Porque a princípio você pode integrar nas duas variáveis, concorda? Então você tem que decidir primeiramente qual a variável que você quer integrar. Se eu quero integrar na variável x, aí você tem que gravar o seguinte, tá? Você vai ter que gravar que o seu retângulo vai ter que ser perpendicular ao eixo x. Isso é o primeiro passo, decidir qual a integração que você quer fazer, em relação a quem você quer integrar. Se eu quero integrar em relação a x, eu vou pegar um retângulo perpendicular ao eixo x. Tá? Aí o segundo passo é você decidir qual método. Tá? Para você decidir o método, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e olhar para o retângulo que você já desenhou. Decidir em relação a qual variável eu vou integrar. Se eu for integrar em relação a x, eu vou olhar para o retângulo e ver. Se o retângulo for perpendicular ao eixo de revolução, eu uso o método dos discos. Se o retângulo for paralelo ao eixo de revolução, eu uso o método das cascas. É só isso que você tem que fazer, tá? Então, a primeira coisa que você tem que decidir é em relação a qual variável você vai fazer. A segunda coisa é decidir o método, tá? Usando esse macetinho que eu estou dando para vocês. Perpendicular ao eixo de revolução, método dos discos. Paralelo ao eixo de revolução, método das cascas. E fim, acabou, tá?